Olá, seja bem-vindo ao segundo Hélio Responde aqui no canal do Pava, o quadro onde eu busco responder as perguntas que vocês deixam aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E caso sua pergunta não tenha sido respondida neste vídeo, deixe aqui embaixo novamente as suas perguntas para que eu siga lendo e possa responder no próximo vídeo. E nós começamos hoje com a pergunta do Edson Faria. Olá pessoal, gosto muito do trabalho de vocês. Muito honrado, obrigado. Pergunta para o Hélio Responde. Não me recordo se vocês já falaram da Umbanda no canal. Eu gostaria de sua opinião sobre as entidades que lá existem. E ele segue com outra pergunta também, que é como explicar essas várias vertentes espirituais do xamanismo, Umbanda, budismo, espiritismo, bruxaria, entre outros, em um só assunto. Todos fazem sentido? Um complementa a outra ou uma exclui a outra? Gratidão. Vamos do princípio então. Claro, eu vou falar da minha experiência, do que eu já pude observar física e espiritualmente nas casas de Umbanda, e eu posso te dizer que a minha experiência foi muito boa para com esse caminho de sabedoria que é a religião da Umbanda. As entidades que eu pude presenciar, entrar em contato, são todas muito amorosas, são todas pautadas as suas vidas e suas consciências na prática do bem, e só por isso já demonstra como que é o grau, o estágio evolutivo das entidades que existem lá. As entidades espirituais que utilizam os médiuns para realizar os trabalhos e também as entidades espirituais encarnadas, que são os médiuns ou os cavalos que utilizam esse caminho para trilhar a sua jornada rumo à sabedoria. Está perguntando também com relação aos orixás, como por exemplo aos caboclos, os pretos velhos, aos exus. Eu diria que isso são arquétipos, são roupagens que a entidade espiritual utiliza, e utilizando essa roupagem ela vai externalizar aquele conhecimento com uma linguagem específica. Pode acontecer, e eu já vi inclusive, de um mesmo espírito, uma entidade espiritual, ir trabalhar numa sessão de caboclo, ir trabalhar numa sessão de preto velho, numa sessão de exu, trocando apenas esse arquétipo e alternando a sua linguagem e também o trabalho a se realizar. Não é tão comum, mas eu já pude perceber isso sim. O mais comum é ter um espírito trabalhando na linha dos caboclos, outro trabalhando na linha dos pretos velhos e assim por diante em todos os orixás dentro da Umbanda. E como explicar então nessas vertentes espirituais? Tu citou aqui a Umbanda, o xamanismo, o espiritismo e a bruxaria. Bom, se a gente buscar a bruxaria, lembrando que a bruxaria, os bruxos e as bruxas são homens e mulheres sábias e portanto a bruxaria é uma tradição, um caminho que busca levar os homens e as mulheres ao estado de sabedoria. Ela é muito semelhante ao xamanismo. O que é o xamanismo, né? É conhecer as leis da natureza, conhecer todas as energias da natureza e trabalhar com essas energias para auxiliar numa criação de uma realidade. E a bruxaria trabalha com este mesmo princípio. Eu fiz um vídeo já aqui no canal falando sobre os elementais, as formas de energia elementares, vai estar aqui embaixo na descrição a recomendação também. O budismo ele se aprofunda mais superficialmente falando, né? Tem muitos outros conhecimentos dentro do caminho budista, mas principalmente na prática da meditação, na nossa experiência com relação a esta prática, a Umbanda trabalha também junto com o espiritismo, com o auxílio das entidades espirituais na nossa vida, que também é muito importante, porque nós não temos tanta condição assim, a gente tem uma consciência mais limitada, enquanto que esses amigos espirituais que estão num plano mais sutil conseguem perceber a realidade com uma clareza maior. Então, sim, todas elas fazem sentido e são partes de um quebra-cabeça muito maior. Com certeza, uma complementa a outra e nunca exclui. Aliás, tudo serve no universo e uma parte complementa a outra. Gratidão, Edson Faria, espero ter respondido sua pergunta. Vamos à próxima. Andrés Apolo apareceu por aqui perguntando sobre o reino Deva. Todos nós já fomos do reino Deva? Dizem que o último estágio é do cavalo e depois reencarna como humano. Isto é verídico? Vamos começar também do início. Eu não sei te dizer
com exatidão se nós já tivemos uma experiência como o que a gente considera aqui no planeta Terra como animal ou como vegetal. Mas eu posso te dar a certeza que nós já tivemos o estágio de consciência do que os animais têm aqui para nós e também o estágio de consciência que os vegetais e também os minerais no nosso contexto. Não tenho como afirmar, porque varia muito, se a tua experiência nesse estágio animal foi com um corpo de um animal terrestre. Pode ter sido em algum outro orbe muito distante na galáxia, mas que a tua experiência ainda não tinha desenvolvido um corpo mental muito conciso, muito organizado, como temos aqui nessa nossa experiência humana. O que dá para dizer sim é que já tivemos experiências exclusivamente físicas, depois exclusivamente físicas e energéticas, que é o caso dos nossos vegetais aqui. Depois evoluímos, dá para se dizer dessa forma, e desenvolvemos um corpo emocional, que já é o caso dos nossos animaizinhos, e até chegar ao momento presente em que temos esses três corpos, mas também um corpo mental vislumbrando uma realidade espiritual bem harmonizada, com uma moral bastante desenvolvida, e isso é real. Isso todos nós, dessa forma colocada, a gente já foi sim do reino Deva. Agora, com relação ao que o último estágio é o cavalo, já ouvi dizer também que o cavalo é um dos animais que tem a maior percepção extrafísica, um maior grau de mediunidade, dá para se colocar? Claro. Inclusive, se trabalha bastante com os cavalos na prática da constelação familiar, porque eles respondem muito bem ao campo energético que está se apresentando no momento. Mas não sei dizer, sinceramente, se após a experiência de um cavalo chega-se à experiência humana. A minha crença é que não. Acho que falta ainda alguns degraus para se angariar, para se trilhar. Mas os chakras dos cavalos são os que mais se aproximam do corpo humano, da nossa experiência. Por isso, talvez, a gente ouve falar questões como essa. Então, passamos para a próxima pergunta. O Adilson Pilgrim fez a seguinte pergunta. Hélio, teve alguma situação com seus mentores ou só com algum mentor oriental, como você citou no Hélio Responde passado, que me impactou muito? Tive que trazer essa pergunta aqui para comentar uma simples coisa, que é justamente isso. O que mais me impacta na presença desses amigos espirituais, desses mentores, e eu tenho certeza que vocês podem perceber isso também nas suas experiências e nos vídeos que têm ido ao ar aqui no canal nas sextas-feiras com as psicofonias do Jordelei, que o que mais impacta é, primeiro, a simplicidade desses espíritos. E eles compreendem que a vida é realmente muito simples. Até recordo, e cabe muito bem à consciência desses amigos espirituais, aquele ditado oriental, aquele ditado árabe que diz que o que é algo difícil, que uma coisa difícil é um amontoado de coisas fáceis. E eles desdobram toda essa dificuldade que a mente humana percebe em passo a passo, e esses passos são muito simples. Portanto, eles são simples, são extremamente resolutos. Quando alguma situação que tem que se agir em cima se apresenta, eles não se demoram, vão lá e atuam e resolvem aquela questão. São extremamente amorosos e são muito, muito compreensivos. Claro, compreendem a realidade oniabarcante, universal, a realidade una, mas não apenas isso, compreendem mais do que nós mesmos a nossa personalidade, as nossas dificuldades, e por isso são muito amorosos. O que mais me impacta é esses valores que, antes de ser espirituais, são valores humanos nesses amigos e mentores espirituais, e que é também aquilo que nós devemos desenvolver. E é o que eu fico mais impactado, que eu fico pensando, que me faz refletir, e é a minha busca de me aproximar desses estados que esses amigos apresentam e demonstram nas mais simples palavras, nas mais simples atitudes. Enfim, é isso. Espero ter respondido tua pergunta.
Aqui agora chegou a vez de o Hélio, fazer uma pergunta ao Fernando Nando, que ele diz o seguinte, ele tinha uma pergunta, né? Como uma pessoa com problema consegue meditar? Mandou um forte abraço para ti, Pedro. Pro Pedrinho. E fique com o grande arquiteto do universo, fiquemos todos nós. A pergunta que eu te faço é para ser um pouco mais explícito com relação a que problema este, né? Porque existem diversos problemas. Pode ser algum problema afetivo, algum problema amoroso. Nesse caso, a pessoa com uma certa concentração consegue deixar isso de lado momentaneamente e aprofundar na prática. Talvez o que mais impeça mentalmente a prática da meditação sejam aqueles problemas de ordem financeira, porque é o que a mente tende mais a se apegar e aí a gente não consegue deixar isso de lado para aprofundar na prática. Mas não sei qual específico problema tu queira dizer, pode ser algum problema de saúde, enfim. E vamos para a nossa última pergunta, que é a pergunta da Cris Vidal. Ela diz o seguinte, primeiro diz que ela é uma das pessoas do canal que assiste todos os dias porque adora o conteúdo. Então, fico muito feliz, muito honrado. Como você o explica, acredito que seja o Pava. Uso uma pulseira de citrino há alguns meses, porém tenho me sentido atraída pelo ametista e olho de tigre. É normal haver variações de afinidade com cristais? Primeira pergunta é essa. Extremamente normal. Nós, como tudo na natureza, oscila, tudo vibra, e a gente tem estados que estamos mais afinizados com uma prática, tem ora estamos afinizados com outro tipo de prática, ora queremos ler uma literatura mais técnica, ora uma literatura mais literária realmente. E isso acontece também com os adornos, com aquelas pedras que nós utilizamos para nos auxiliar naquele processo energético. Pode ser que num determinado momento a tua necessidade tenha mais relação com a ametista e num outro momento o teu ensinamento que está precisando para o teu campo energético tenha mais relação com, por exemplo, ao citrino, ou olho de tigre ou tantas outras pedras. E tu ainda perguntas se tem algum cristal que podemos ou devemos usar sempre. Não há absolutos no universo, mas eu diria para essa pergunta que o cristal que nós devemos utilizar sempre é o cristal de transmutação do nosso coração. É o cristal do amor que carregamos na nossa constituição, seja física ou espiritual. É o cristal da transcendência. Esse a gente sempre deve utilizar, a gente sempre deve ativá-lo para que a gente consiga perceber a vida e o universo de uma maneira mais completa e auxiliar a nós mesmos e toda a humanidade e aos demais. E este seria o cristal. Agradeço a sua pergunta, agradeço a todas as perguntas e a sua companhia até aqui no quadro Hélio Responde. E deixa o like se você gostou dessas perguntas e respostas, compartilhe com seus amigos caso você tenha este interesse e até o próximo Hélio Responde, a próxima semana. Fique na paz.